Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo 11 e versículo 1. Enquanto você encontra Lucas 11, versículo 1, eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida dos apóstolos. Obrigado por esse convite, por essa confiança de estarmos aqui para trazer uma palavra dos céus. Amém? Sou grato ao Senhor por esta honra, essa grande conferência de oração. Amém? Quantos encontraram Lucas? Amém. Passamos a ler. Diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Amém? Só até aí. Nós lemos o texto básico para a ministração dessa noite em Lucas capítulo 5, ou melhor, capítulo 11, versículo 1, que vai nos falar a respeito da oração. Como nós estamos em um tema apropriado, que é conferência, oração e batalha espiritual. Então, quero falar nessa noite sobre oração, sobre batalhas que todos nós aqui enfrentamos diariamente. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, logo nós vamos encontrar em algumas partes da Bíblia, em alguns livros da Bíblia, palavras e histórias de oração que homens e mulheres de Deus fizeram a Deus e tiveram seus resultados de vitória. Eu poderia trazer também um tema, poderia falar um tema também apropriado. A oração feita para Deus resulta em vitória. A oração feita para Deus resulta em vitória. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas histórias que nos falam de embates espirituais e físicos. Eu posso trazer um exemplo claro em Isaías 37, a partir do verso 15, 35 e 36, onde um rei chamado Ezequias, ele enfrenta uma ameaça. Ele enfrenta uma ameaça de um rei chamado Senaqueribe, onde ele vai afrontar o rei, a qual este rei confia o seu reinado a Deus. Quando esse rei chamado Senaqueribe começa a afrontar e a ameaçar Ezequias ouve a afronta desse rei. Ele escreve uma carta para o rei Zedequias, e quando Zedequias ou melhor, lê aquela carta, logo ele treme de medo, pois ali é uma afronta que o rei Senaqueribe está lançando contra ele, dizendo que iria entrar em Jerusalém, iria destruir Jerusalém, levar pessoas escravas, destruir Jerusalém. O rei Zedequias logo
lê aquela carta e fica com medo, e o medo faz com que ele entre em uma batalha agora que não é mais física, mas é espiritual. Porque o que está vindo contra Ezequias não é só coisa física, coisa nenhuma. Porque Zedequias, quem sabe da história, vai entender e sabe que ele era um rei que andou e fez o que era reto aos olhos de Deus. E todas as vezes que alguém faz algo reto e faz a vontade de Deus, o diabo e o inferno se levantam contra este. E este agora está se levantando contra Zedequias. Ele agora junta um exército de 185 mil homens para destruir o reinado de Zedequias. Mas Ezequias, ele tem um recurso. A oração é um recurso. Além da oração, a oração é a única ferramenta de guerra para Zedequias agora. Além de ser o último recurso, a arma de guerra, ele agora não sabe o que vai fazer, porque não tem como vencer o rei Senaqueribe. Então a oração vai entrar agora em cena. Ele agora vai fazer aquilo que ele pode fazer. O que? Orar. É nessas horas aí, quando nós entregamos a Deus, quando o homem não consegue mais fazer nada, aí Deus começa a agir. É nesse momento que Deus vai começar a agir. Por quê? Porque Zedequias, ele não foi murmurar, ele não foi reclamar. Antes, ele foi para o templo. Ele foi para o templo e apresentou a carta para Deus, dizendo para Deus a afronta do inimigo. Zedequias, logo ele não respondeu o inimigo, logo ele não entrou em desespero, mas ele estendeu a carta àquele que pode resolver a situação. Ele está estendendo a carta no templo, e Deus começa a ver a carta e lê. E quando Deus lê a carta, Deus usa o profeta Isaías, dizendo: essa batalha eu vou tomar rei. Eu vou entrar nessa tua batalha hoje. Quando Isaías diz para Zedequias se tranquilizar, se tranquilize, porque essa batalha agora não é mais sua, essa batalha agora é de Deus. Porque se você foi para o templo e entregou o problema a Deus, então o problema não é mais seu, é de Deus agora. Quem vai resolver agora é Deus. Quem vai mandar agora é Deus. A resposta quem vai enviar é Deus. Se tranquilize, Ezequias, e veja o livramento que eu darei ao meu povo. É interessante que, se você ler o verso 35, 36, você vai ver que tem um ponto do 35 para o 36. Naquele ponto existe um tempo. Então, nesse tempo, Deus enviou a resposta de oração para Zedequias. Ele enviou o quê? Um anjo. E esse anjo fez o quê? Matou, exterminou 185 mil assírios por causa de uma oração feita. Ele orou, ele entregou a Deus,
E ele entendeu que Deus é e é poderoso para livrar o seu povo. Aleluia. Aleluia. Eu posso trazer também outro exemplo. A oração, ela também entrega vitória, sim, dessas formas. Mas também ela abre os olhos espirituais. A oração, ela também abre os olhos espirituais. Posso trazer um exemplo. 2 Reis, capítulo 6, versículos 17 e 18. Eliseu está com Geazi em um acampamento. E um dos reis quer atacar Eliseu. Cerca o local onde Eliseu e Geazi estavam. Geazi logo sai cedo, olha para cima e vê todo um local dominado por pessoas, por soldados, cavalos de guerras. E Geazi, ele não tinha um padrão de oração, porque quem não tem um padrão de oração, logo treme da batalha, logo treme no momento da tempestade, logo treme no momento da adversidade, logo se preocupa logo. E Geazi aconteceu isso, ele se preocupou, e quando ele voltou para falar com Eliseu, ele disse: Eliseu, meu pai, nós estamos cercados, temos vários soldados aqui que vai nos matar. Eliseu, paudrado na oração, e sabia que era uma batalha não só física, mas espiritual, porque, irmãos, o diabo, ele está ao nosso redor, como um leão para nos tragar. Então nós que estamos aqui na cobertura espiritual, nós não guerreamos só contra a carne e nem o sangue. A nossa guerra é contra as potestades do inferno. Não é algo físico, é algo espiritual. E Eliseu diz: Deus, ele ora ao Senhor, para que Deus abra os olhos de Geazi, para que ele possa enxergar aquilo que Eliseu já estava vendo. Eliseu diz: Geazi, maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Nós estamos numa cobertura espiritual. Nós estamos na cobertura de oração. Enquanto você tiver essa cobertura de oração, assim diz o Senhor: o diabo não toca na tua vida, o diabo não toca na tua família, o diabo não toca na tua empresa, o diabo não toca na tua faculdade, o diabo não vai te destruir. Quando Geazi, Deus abre a visão de Geazi, ele contempla em cima dos soldados, os soldados celestiais. Orabai. Tem anjos aqui. Nós estamos diante de uma cobertura espiritual. Enquanto essa conferência está acontecendo, os anjos estão batalhando ao nosso favor. Enquanto nós estamos em oração, os anjos estão batalhando ao nosso favor. Não temas quem está lá fora, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. A oração, ela muda a visão antes da situação. A visão de Geazi foi mudada através da oração. Então, quando nós oramos, logo vamos entender que nós estamos em uma batalha física e também espiritual. E para vencermos essa batalha, temos que estar alinhados com Deus em oração. A oração também, ela faz descer fogo do céu. Lembra de Elias? Elias, quando leva os profetas de Baal para um desafio,
E eles começam a clamar ao Deus deles, fazer rituais, e não desce fogo, não vem chuva e não tem vento. Mas quando ele começa a fazer o momento de oração dele, num alinhamento, consertando o altar, ele começa a orar a Deus, e Deus responde ele com fogo do céu. Deus está respondendo a oração de alguém nessa noite aqui. Está caindo fogo de Deus nessa noite aqui para alguém. Primeiro, Elias, ele não grita, ele não faz espetáculo, ele não repete as palavras vazias. Não, ele é objetivo na oração. Porque ali era uma batalha espiritual. Quem estava governando ali era o diabo. Aí Deus precisa de nós para se levantar em oração, para destruir as obras do diabo. E para isso precisamos estar alinhados na oração. Elias, ele não gritou, não fez espetáculos e não teve palavras repetidas. Mas quando ele orou, o fogo desceu, o altar foi restaurado e o povo conheceu o Deus vivo. Através das nossas orações, da nossa vida com Deus, pessoas vão nos conhecer através da intimidade que nós temos com Deus na oração. O altar só é restaurado com oração. Só desce fogo do céu quando tem oração. A oração é a fonte da vida do cristão. Não pode faltar a oração. Não pode faltar o azeite. Porque se falta oração, não tem azeite. Se não tem azeite, não tem fogo. Mas nesta noite, receba azeite da parte de Deus. Porque nesta noite, tu irás sair daqui fogo aceso. Fogo aceso. Veja que esses exemplos que eu estou trazendo, tudo isso só acontece com a oração, não é com recursos. Existem coisas que o dinheiro faz, mas só existem coisas que só a oração faz. E isso aqui é uma das coisas. São batalhas que precisam de alinhamento espiritual para ter a manifestação de Deus. Ou vocês esqueceram de Daniel? Nas semanas de Daniel, quando ele estava orando, buscando resposta de Deus, aí Deus enviou o anjo Gabriel para levar a resposta da oração. Mas só que o principado da Pérsia impediu o anjo de descer e entregar a resposta a Daniel. Mas chega um momento que o anjo aparece a Daniel e chega com uma mensagem. E o anjo diz: Daniel, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. A tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Cutuca teu irmão e diz assim: meu irmão, não está fraco, meu irmão, a tua oração foi ouvida diante de Deus desde o primeiro dia desta conferência. Com a oração, nós também temos um grande resultado excelente de vitória quando o ambiente não é propício, quando há impossíveis, quando o impossível está ao nosso favor.
Porque para Deus nada é impossível. É impossível para nós, mas para Ele não. Então, quando nós estamos em um lugar, em uma certa ocasião, e surge um desafio impossível, que nós não podemos trazer um bom resultado, nós temos que entregar aquele que pode fazer todas as coisas. Estes homens entregaram suas causas ao Senhor porque eles sabiam que para Deus nada é impossível. A oração do desafio impossível, segundo a Crônicas 14, versos 11 e 12, fala a história de um homem chamado Asa, que trouxe uma restauração para Israel, tirando a idolatria, trazendo a adoração ao Senhor. Mas quando ele faz tudo isso, organiza a casa de Deus, o diabo não fica feliz. Levanta um homem chamado Zera, o etíope, com 1 milhão de soldados, contra 580 mil de Asa. Asa é um rei crente, que estava com o reino falido, mas que tinha Deus na vida, que entregou sua vida a Deus. E esse rei vai querer tomar o reinado de Asa. Mas Asa, confiando em Deus, ele diz: nós vamos para essa batalha. Essa batalha não é física somente, essa batalha é espiritual. 1 milhão de soldados contra 580 mil soldados de Asa. E Asa era crente, temente ao Senhor. Então veja que o diabo quer de todas as formas me tirar e tirar você da presença de Deus. Ele queria tirar a Asa do poder, do trono, dominar Jerusalém. Mas Asa disse: nós vamos para essa batalha. Essa batalha não é física não. Essa batalha não é com a espada, derramando sangue não. Isso aqui é uma batalha espiritual. E o que nós vamos fazer, Asa? Nós vamos para a batalha. Onde eles estão? Lá na divisa de Maresa. Pois é, vamos lá. Parece que eu estou vendo, apóstolo, meus apóstolos, 580 mil homens saindo de Jerusalém para a divisa de Maresa, e 1 milhão de soldados contra 580 mil. E quando esse homem chamado Asa chega lá no deserto, ele não vai afrontar o inimigo, ele não vai sair como louco. A primeira coisa que ele faz é dobrar os seus joelhos. É dobrar os seus joelhos. Eles dobram os seus joelhos. E Asa começa a clamar ao Deus dos céus. Porque Asa sabia que aquela batalha eles não iriam ganhar. Eles não iriam vencer aquela batalha. Mas ele está entregando esta batalha àquele que nunca perdeu uma batalha. Entregue essa batalha agora nas mãos de Deus. Entregue agora isso. Se eu fosse você, enquanto eu estou ministrando aqui, entregava essa batalha agora nas mãos do Senhor, porque essa é a noite que Deus vai te entregar a vitória desta batalha. É hoje, não é amanhã, é hoje, é já. A resposta que você estava procurando chegou. E ele está orando ao Senhor. E o Senhor ouve a oração dele. É nessas horas que nós estamos com angústia, nós estamos preocupados, sem saber o que fazer. É nessas horas que Deus mais nos ouve, dizendo: olha, o homem não te deu solução, aquela porta se fechou, mas eu estou aqui para te dar resposta. É nessas horas que Deus vai operar
ao nosso favor. E Deus desce. E quando Deus desceu, exterminou mais de 1 milhão de soldados. Quando Asa abriu os olhos e viu, olhou para cima, aqueles soldados enormes, 1 milhão, todos caindo por terra. Porque Asa entendeu que na força do braço ele não poderia vencer a batalha, mas ele entendeu que com os seus joelhos dobrados e uma oração sincera a Deus, ele poderia vencer aquela batalha. E ele venceu a batalha. Ele venceu a batalha. Ele venceu a batalha. Ele venceu a batalha. Você está vencendo nessa noite. Você está vencendo. O Espírito Santo está me dizendo aqui: você está vencendo esta batalha. Porque você não foi procurar homens, você não foi procurar sistema, você veio procurar aquele que está no topo dos topos. E essa é a resposta dele nessa noite: eu estou te entregando a vitória que você almejava. Veja esses exemplos que eu passei para vocês. 4 pontinhos. Primeiro, uma carta de ameaça. Segundo, um cerco espiritual. Terceiro, um desafio impossível. E quarto, um altar que precisava de fogo. Tudo isso só foi capaz e teve um bom resultado por causa da oração. Não foi porque eles eram homens eloquentes, sábios, poderosos, não! Porque para mover o mundo espiritual ainda é com oração. Ainda é com oração. Nós não vamos conseguir mobilizar o mundo espiritual com o nosso conhecimento, com os nossos recursos, mas quando nós dobrarmos o joelho e começar a clamar ao Senhor, os céus vão manifestar ao nosso favor. Isso, adore ao Senhor, aplauda Ele. O mundo espiritual agora está se movendo sobre esta igreja. O mundo espiritual agora está alabachuri andarai, se movendo ao teu favor. Tem cadeias nessa noite caindo por terra aqui. Tem livramento entrando na família nesta noite aqui. Deus está visitando pessoas que estavam para morrer hoje. Deus está visitando agora. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está me dizendo: eu estou curando alguém no meio dessa multidão aqui. Enquanto eu estou pregando aqui, o mundo espiritual está trabalhando ao teu favor e ao meu. Isso, adore ao Senhor. Entra em batalha, em oração. A oração é como uma arma espiritual. Efésios 6 e 12, versículos 18. Capítulo 6, versos 12 e 18. O apóstolo Paulo diz que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra o sangue, mas sim contra as potestades, o inferno. Nós só podemos vencer o diabo com a oração. O diabo não tem medo desse paletó bonito meu. O diabo não tem medo da casa que você tem, do carro que você tem, da conta que você tem. Ele não tem medo disso. Ele só tem medo de uma coisa: de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que ele tem medo. E é isso que ele respeita. É isso que ele respeita. Se você tem o Espírito Santo, então ele vai ter que respeitar você. E nessa noite o Senhor vai abrir a sua visão.
Porque às vezes você está discutindo com um amigo, e pode ser o próprio diabo que você está discutindo. Talvez você está discutindo com sua mãe, e você não está discutindo com sua mãe, você está discutindo com o próprio diabo. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó abra os nossos olhos espirituais nessa noite, porque nós estamos em uma batalha espiritual. Para irmos para o final, a oração também ela quebra as prisões. Quem lembra da história de Pedro, quando estava preso? Perseguição romana, perseguição religiosa, mas também tinha dedo do inferno no meio. Por quê? Porque este homem estava pregando o quê? Jesus, o Salvador do mundo. E o diabo quer parar quem prega a palavra. Prende Pedro. Só que quando ele está preso, a igreja não está parada. A igreja está orando. A igreja não protesta. A igreja está orando, 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 orando. Enquanto a igreja está orando, Deus está trabalhando em favor de Pedro através da igreja que está orando, orando, orando. Missionário, não entendi. Enquanto você está orando nesta noite aqui, Deus está visitando alguém que está preso nas drogas, na enfermidade, na doença. Deus está visitando alguém nesta noite para livrá-lo e para libertá-lo. Enquanto ele estava orando, Deus enviou o anjo. As correntes de Pedro caíram por terra. As portas se abriram. O anjo apareceu. É nessas horas de adversidade, quando nós oramos, Deus entra com a sua providência. Enquanto a igreja ora, Deus está libertando quem está preso na enfermidade, na opressão, na depressão, no medo, na luta familiar. Deus está visitando alguém aqui. Pedro sai sem entender nada, mas porque a igreja estava orando, orando, orando. A oração não só abre as prisões, mas ela também abala as estruturas. Outro exemplo, claro, Atos 16. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, e de repente uma mulher possessa por demônios começa a dizer: vai dois homens aí, Atos 16, eles estão pregando uma palavra aí, creiam neles, creiam neles. E Paulo entendeu que ali não era a mulher por si só falando, mas era espíritos malignos falando naquela mulher. E ele, com discernimento espiritual, sabendo que estava em uma batalha espiritual, porque ele estava em oração, ele só detectou o mundo espiritual porque estava em oração. Peraí, estou entendendo. Estou entendendo. É o diabo ali falando sobre aquela mulher. Peraí. Eu vou lá agora desacorrentar essa alma. Em nome de Jesus, o Nazareno. Sai dessa vida agora! A mulher sai, ou melhor, a mulher cai. O espírito imundo desaparece dela, sai dela. Ela tinha um espírito de adivinhação. Aí, por causa disso, houve um alvoroço em toda a cidade. Prenderam Paulo e Silas.
na prisão do cárcere. Mas lá na prisão, ou antes deles serem presos, foram espancados, foram humilhados, prenderam seus pés no tronco e colocaram eles lá no cárcere interior. Você está achando que isso aqui é brincadeira? Isso aqui é coisa mais séria do que você imagina. Isso aqui é coisa séria. Ministério não é brincadeira. Igreja não é brincadeira. O céu não é brincadeira. O inferno não é brincadeira. Ou eu e você se alinha como tem que se alinhar, ou vamos perder o céu. Ou nós se alinhamos como Deus quer que a gente se alinhe, ou vamos ser sempre crentes vazios, sem a manifestação do poder de Deus. Isso é coisa séria. Colocaram eles lá na prisão. Ei, detalhe, eles não tinham pistolas, eles não tinham espadas, eles tinham o quê? Só a presença do Espírito Santo. Isso foi o suficiente para o diabo colocar eles lá no cárcere. Você está entendendo que o inferno não ama e não gosta daqueles que vivem em oração? Porque ele sabe que quando você tiver uma vida alinhada na oração, você vai ter poder, vai ter autoridade, ousadia de mandar o diabo para o quinto dos infernos. Ele vai ter que ir. Ele não quer que você tenha oração, porque ele sabe que se você estiver na oração, você vai ter poder, vai ter autoridade, vai ter ousadia de Deus na tua vida. Aí ele quer que você não ore. Ele quer que você tenha uma vida vazia, sem a presença do Espírito Santo. Mas nessa noite o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida aqui. E eles começam a orar. Apanharam, estão presos no cárcere interior. Mas segundo o texto diz que à meia-noite eles tinham a maior ferramenta da vida deles. Que era a pistola? Não. Era metralhadora? Não. Era a oração. A maior ferramenta do crente é a oração. Paulo sabia. Amarabachurabai, Kirabassuricarabai. Não tinha como, aos olhos humanos dele, saírem daquela prisão. Mas ele agora entrega a Deus. Ele agora começa a orar a Deus. Eles começam a clamar ao Senhor. Eles começam a adorar a Deus na prisão. E quando eles começam a orar e adorar a Deus, Deus ouve o clamor e a oração deles, e resulta num grande terremoto vindo sobre a cadeia. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Deus desceu, abriu as prisões, quebrou as algemas, e eles saíram. Só que Paulo poderia sair, mas ele ficou. Por quê? Porque mesmo nessa dor, nesse sofrimento, ele sabia que estava numa batalha espiritual. E o carcereiro, quando vê aquela situação, quer se matar. Porque quando o diretor da prisão souber do que aconteceu, todos os presos foram embora, ele queria antecipar a sua morte. Mas Paulo diz: não faça tal coisa, nós estamos todos aqui. Era um homem crente, Paulo, um homem de oração. Não faça tal coisa, estamos todos aqui. E ele diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então tinha um propósito dele estar ali, naquela prisão, salvar aquele carcereiro. Você está pronto para viver isso?
Isso é evangelho. Isso é evangelho. Evangelho não é você estar em países somente, lugares bonitos. Não, evangelho é você estar preso por amor a alguém. Isso é evangelho. Missionário, você falou vários exemplos. Você não vai falar de Jesus? Jesus orava. Jesus orava, Lucas 3:21, quando foi batizado. Quando Jesus entrou dentro da água e saiu, os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele. Jesus orava, Lucas 6:12, para escolher os seus discípulos. Jesus orava, Lucas 18, quem dizem as multidões quem eu sou? Jesus orava, Lucas 9:28, na grande transfiguração. Jesus orava, Lucas 22, 41, 32, quando orou por Pedro, para que ele fortalecesse a fé, para que ele não se desviasse. Jesus orava, mesmo naquele momento do cálice. Ele disse: Pai, se possível, passa esse cálice de mim, porque a batalha era espiritual. O seu sangue virou suor, o seu suor virou sangue. Mas ele estava orando ali, em meio à dor, em meio ao peso espiritual, estava orando, estava na batalha, em oração. E Jesus orava, mesmo na cruz. Ele estava orando: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo na dor, Jesus estava orando, porque tudo nesta vida, na vida do cristão, só pode se resultar em uma vida excelente de conquista através da oração. E aqui eu finalizo. Atos 2, 120 crentes, com uma ordem de Jesus: não saiam de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O que nós temos que fazer? Orar. Orar. Você pode fechar os seus olhos e orar comigo? 120 crentes, orando, entregando a vida deles a Jesus, querendo um cumprimento de uma promessa, o derramamento do Espírito Santo. 120 crentes orando, 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 orando. Isso, ore, ore, busque a presença do Espírito Santo agora. Entra na dimensão espiritual agora. Isso, se entrega. 120 crentes, eles não tinham muitos recursos financeiros, eles não tinham armamento, eles não tinham exércitos, eles só tinham uma palavra, eles só tinham uma palavra do Mestre, uma palavra de Jesus, que não era para eles saírem de Jerusalém, é para eles ficarem lá. Mas diz o texto, Atos 2, orando, orando, na campanha de oração, dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e nada acontece. 10 dias, 11 dias, 50 dias, orando e se consagrando ao Senhor, pedindo a Deus refrigério do céu, pedindo a Deus força do céu, pedindo a Deus autoridade do céu, pedindo a Deus encorajamento do céu, pedindo a Deus visões do céu, pedindo a Deus a promessa do
o Espírito Santo, mas chegou um dia, chegou um momento que do céu foi enviado o Espírito Santo sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles, aleluia! E hoje ele manda dizer: eu estou descendo nesta conferência hoje, eu estou descendo hoje. 120 crentes que entenderam que estavam em uma batalha espiritual. Eles não poderiam vencer Roma com a força do braço, mas com a força do joelho. Esta batalha não é sua, esta batalha é de Deus. Entra no manto agora, entra. E diz o texto: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos que estavam sentados no mesmo lugar, foram vistas para eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso. Deixa o Espírito te tocar. Tudo nesta vida cristã, você só pode ter sucesso na oração. Sem a oração você não vai conseguir. Isso. Adore a Ele agora.